Fala galera, aqui é o professor Léo, mais uma vez com vocês. Vamos lá para mais uma aulinha de física, continuação aí de hidrostática, tá? Nas aulas anteriores falamos sobre massa específica, densidade, pressão, pressão hidrostática, pressão atmosférica, pressão total. Hoje nós vamos falar de teorema de Stevens e princípio de Pascal, beleza? Vamos adiante. Gente, vamos ao teorema de Stevens. Basicamente, isso daqui é uma aplicação do que a gente viu na aula passada, beleza? Então, tem aqui, olha, a pressão sobre um ponto no interior de um fluido é determinada pela soma das pressões exercidas por todas as quantidades de fluidos que se encontram naquele momento, certo? Então, eu tenho aí pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B mais densidade vezes gravidade vezes a altura, beleza? Imagina esse recipiente aqui, gente. Esse recipiente. E eu tenho aqui um ponto A e aqui um ponto B. Esses pontos, eles estão, obviamente, no mesmo fluido, né? Porém, estão em níveis diferentes. Então, o que a gente pode calcular deles é a variação de pressão. Eu posso pegar essa pressão no ponto B, passar para o outro lado, vai passar subtraindo. Então, eu tenho um ΔP, uma variação de pressão, certo? E o que sobra do outro lado é densidade vezes gravidade vezes uma variação de H, uma variação de altura, que seria quem? Seria a altura A menos a altura B. Só uma correção aqui, tá? Isso daqui não é H, isso daqui é G de gravidade, beleza? Deixa eu ver se eu conserto isso aqui. Prontinho. G de gravidade, ok? Então, o que a gente conclui aqui? É exatamente o próprio teorema de Stevens. Se eu tenho dois pontos no mesmo nível, imagina que eu tenho aqui um ponto C, e esse ponto C está a uma altura igual à altura B, certo? Então, a gente percebe que variação da altura vai dar zero, variação de pressão dá zero. Ou seja, gente, pontos que estão localizados no mesmo nível, na mesma linha, pontos que estão alinhados dentro de um fluido possuem a mesma pressão. Certinho aí? É essa a conclusão que a gente tira do experimento e é exatamente isso que é o tal do teorema de Stevens. Ele diz que pontos em níveis iguais possuem pressões iguais dentro do mesmo fluido. A figura é da figura, né? Profundidade HA, certo? No caso aí no ponto A, né? Determinamos a pressão total. Somando, pressão total, isso daqui, olha, a pressão total é aquilo lá que a gente determinou na aula passada, beleza? É a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Lembrando, e se eu tiver mais um fluido aqui em cima, professor? Vai ser mais uma pressão hidrostática do fluido 2, ok? Que não é o caso. Tá? Então, isso aqui eu vou passar exatamente porque a gente já viu. Outra observação importante é que a pressão hidrostática, isso também a gente concluiu na aula passada, ela não depende do volume do líquido e nem do formato do recipiente. Perceba que eu tenho recipientes aqui de diversos formatos, né? O que é determinante aí para eu saber qual é a pressão hidrostática? A altura do recipiente. Como todos os recipientes acima possuem o mesmo nível do mesmo líquido, então a pressão que o líquido exerce sobre o fundo do recipiente é a mesma para todos. Por quê, professor? Porque estão todos à mesma altura. Imagina que a altura do líquido, né? Lembrando que todos esses recipientes estão abertos, beleza, gente? Apesar de não parecer aqui, mas imagina que eles estão abertos aqui em cima, cada um. Todos estão à mesma altura H, então a pressão no fundo dos 4 recipientes é a mesma, independente do formato deles. Vasos comunicantes. Vasos comunicantes é uma consequência do teorema de Stevens, que fala que em níveis iguais as pressões são iguais, né? Então, o que a gente observa? O que é um vaso comunicante, né? São tubos, gente. São tubos que eles vão se comunicar, beleza? Geralmente são tubos iguais a esse, tubos em formato de U. É isso que a questão vai dizer. Olha, um tubo em formato de U,
ele possui dois fluidos não miscíveis. O que são fluidos não miscíveis? São fluidos que sua mistura é homogênea. Então, visualmente, a gente percebe que eles não se misturam, né? Na verdade, eles se misturam, mas a gente chama isso de mistura homogênea. Você já deve ter visto isso na química. Então, imagina que eu tenho um líquido B, um líquido A, eles não se misturam. Eu coloquei o líquido B, depois derramei líquido A aqui dentro. E a gente vai perceber uma diferença de altura. Por que essa diferença de altura? É exatamente o que o teorema de Stevens diz. Em pontos alinhados, a pressão hidrostática é igual. Então, eu posso dizer assim, olha, eu vou chamar a pressão aqui nessa divisão de pressão em A e aqui pressão em B, beleza? Então, olha, eu tenho pressão em A é igual a pressão em B. É isso que o teorema de Stevens trata, né? Só que lembra de uma coisa, né? Eu tenho atmosfera aqui também, olha. Atmosfera aqui, pressão atmosférica. A pressão atmosférica, você vai perceber que ela não vai influenciar. Por quê? Vou até completar isso. Ó. Ela não vai influenciar, gente, exatamente porque ela atua da mesma forma nos dois lados. Tá? Quando eu coloco ATM, eu quis dizer aqui pressão atmosférica, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Pressão atmosférica é simétrico a pressão atmosférica. Sobra o quê? Sobra que pressão em A é igual a pressão em B, exatamente como eu tinha colocado aqui. Dando sequência, essa pressão é a pressão hidrostática. Então, é o quê? Densidade vezes gravidade vezes altura. Densidade do líquido A, altura do líquido A. Igual densidade vezes gravidade vezes altura. Densidade do líquido B vezes a altura do líquido B. Essa gravidade a gente vai eliminar também. É claro que o motivo matemático que eu vou cortar essa gravidade é diferente desse motivo, né, gente? Nessa primeira situação da atmosfera, porque eu pude cortar? Porque eles são simétricos. Esse é positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Toda vez que eu vou subtrair dois valores iguais, o resultado é zero. Beleza? Aqui o motivo é outro. A gravidade ela vai passar dividindo. Gravidade divide para gravidade dá 1. E o número 1 é elemento neutro na multiplicação. Então a gravidade some. O que sobra? O que sobra? Ó, eu vou deixar bem aqui no cantinho. Vamos lá. Sobra que densidade de A vezes a altura A é igual a densidade de B vezes a altura B. Essa relação matemática é uma relação matemática super simples, muito usual e muito importante, beleza? Então grave aí. Vamos ao exemplo. Um reservatório armazena um líquido cujo nível se encontra a 10 metros, tá? 10 metros de altura. Com um manômetro, professor, o que é um manômetro? Manômetro é um aparelho que mede pressão. Beleza? É um aparelho que mede a pressão. E esse manômetro, gente, ele mediu a pressão, ó, a 3 metros do fundo, obtendo um valor de 4,5 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado. Esse valor, quem mediu? O manômetro. Ok? A qual profundidade? A 3 metros do fundo. Lembra que o recipiente tem 10 metros de profundidade. Então, se o manômetro está a 3 metros do fundo, significa que ele está a 7 metros da superfície e é esse valor que a gente vai usar. Considere a pressão atmosférica igual a 1 atm. Lembre-se, em Newton por metro quadrado, 1 atm equivale a 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Isso é importante, esse valor a gente vai utilizar, tá? E gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que a questão pede? Qual a densidade desse líquido? Então, eu já meio que fiz uma ilustração aqui. Olha, esse é o reservatório. No ponto B é onde se encontra o manômetro. Certinho aí? Ó, no ponto B é onde se encontra quem? O manômetro. Tá? O manômetro. Ok, ficou melhor assim. Então, ele está a 3 metros do fundo. Se o recipiente tem 10 metros de profundidade, gente, então qual é a altura que eu vou usar na minha conta? Eu vou usar o 7. Por quê? Porque é essa coluna de água que gera pressão no ponto B. Então, é ela que a gente vai utilizar. Ok?
Professor, qual é a fórmula que eu vou usar, né? Gente, ó, o manômetro, ele mede... Atenção, nunca esqueça disso, tá? O manômetro, ele mede pressão total. Ele mede pressão total. Por quê? Porque ele vai medir a pressão hidrostática que o fluido gera e ele também vai medir a pressão atmosférica, a pressão que a atmosfera gera nesse fluido. Então, o que a gente quer? A gente quer pressão total. Eu sei que pressão total é pressão hidrostática mais pressão atmosférica. Lembra que eu falei lá que pressão atmosférica vai ser importante? Exatamente por isso. Pressão total ele me deu. Esse carinha ele me deu, que é 4,5 vezes 10 elevado à quinta. Isso vai ser igual. Pressão hidrostática é o quê? É densidade vezes gravidade vezes altura, né? Vimos lá em cima, gravidade vale 10 e a altura vale quanto? Vale 7. Lembrando que eu estou colocando aqui já 7 está em metro. Se tivesse em centímetro, eu ia ter que passar para metro, beleza? Não precisei converter porque já está tudo ok. E a pressão atmosférica, gente, é 10 elevado à quinta. Lembra? Ele disse que é igual a 1, né? Aqui, ó, ele disse que é igual a 1, tá? Mas a gente sabe que no SI é 10 elevado à quinta. Lembrando que tem o número 1 aqui na frente escondido, né? Eu vou pegar agora esse cara que está positivo, vou passar para o outro lado subtraindo, vou passar para o outro lado, ó, negativo. Então vai ficar como? Vai ficar 4,5 vezes 10 elevado à quinta menos 1 vezes 10 elevado à quinta. É igual a densidade, 10 vezes 7 dá 70. O que eu vou fazer aqui agora, professor? Olha, subtração de base 10, vimos isso na aula de notação científica. Eu vou subtrair esses dois valores e eu vou conservar o 10 elevado à quinta. 4,5 menos 1 dá 3,5 vezes 10 elevado à quinta. É igual a densidade, o 70, atenção, o 70 que está multiplicando eu já passo para baixo, dividindo. Então, tudo isso aqui sobre 70. Ok? Deixa eu ver se vai ter espaço. Não deixei espaço. Eu e essa minha mania de fazer conta em um lugar apertado. Ó, vou ter que apagar aqui, tá? Tem que apagar aqui. Vou pegar essa continha e trazer para cá. Então, o que a gente tem aqui? Que densidade é igual. Ó, atenção. Eu já posso fazer logo essa divisão, não tem problema não. 3,5 dividido para 70, gente. Você tem que lembrar que 35 dividido para 7 dá 5, né? Dá 5. Então, 35 dividido para 70 dá 0,5. Logo, 3,5 dividido para 70 dá 0,05, tá? Se você quiser comprovar, faz na calculadora aí que você vai perceber que dá 0,05 vezes 10 elevado à quinta. É esse o resultado? É esse, só que não está em notação científica, né? Lembra de notação científica? Antes da vírgula, esse valor tem que ser um valor entre 1 e 9, então o que eu vou fazer? Eu vou pular a vírgula uma, duas casas. Então vai ficar como? Vai ficar que densidade é igual a 5 vezes 10 elevado à quinta? Não, né? Se eu pulei duas casas, eu subtraio 2 unidades aqui. Então fica 3. Essa é a resposta da questão. Beleza? Ah, meu Deus. Densidade 5 vezes 10 é a terceira. Qual a unidade de densidade mesmo? É o quilograma por metro cúbico. Beleza? Quilograma por metro cúbico. Essa é a resposta da nossa questão. Muito bem. Teorema de Stevens. Ó, mais uma questãozinha aí, tá? De teorema de Stevens. Agora falando sobre o tal dos vasos comunicantes. Atenção. Indicados na figura contém os líquidos A e B em equilíbrio. Com base nos dados fornecidos, calcule x. Quem é x que ele quer calcular? É essa altura. Então, o que a gente vai perceber? Cara, nem precisa fazer muita coisa, porque a gente já tem a formulazinha lá em cima. Depois você olha, ó, quando a gente quer calcular, a altura, né, ou a densidade do fluido em vasos comunicantes, a gente usa isso daqui, ó, densidade de A vezes a altura de A é igual a densidade de B vezes a altura. Opa!
desculpa aí, gente, vezes a altura de B. Ok aí? Professor, mas ele não deu densidade. Ele deu, gente. Isso daqui é densidade, tá? Isso daqui é densidade. É o que a gente chama de massa específica, mas lembra que eu falei na primeira aula de densidade? Que quando se trata de líquidos, densidade é a mesma coisa que massa específica? Geralmente a gente vai tratar dessa forma, que eu lhe garanto que mais lá pra frente vai ser mais fácil, tá? Só para ficar melhor aqui, olha, ele não usou a altura A nem a altura B, né? Ele não usou a altura A nem a altura B. Melhor, a altura A a gente pode colocar HA. Desculpa. Só que no HB ele usou o X, né? Opa, não tá querendo. Vou colocar aqui, ó, o X. Beleza? Que é esse X aqui que a gente quer encontrar. Vamos adiante? Densidade A. A densidade A vale 0,8. Então, já vou substituir aqui, ó, 0,8. A altura A, que é esse carinha aqui, certo? É 6. Densidade de B é 1,4 vezes o X. Você me pergunta, professor, não precisa converter? Esse 6 não está em centímetro, não tem que passar em metro? Gente, quando se trata de vasos comunicantes e mais lá para frente que a gente vai ver princípio de Pascal, não precisa fazer conversão. Por quê? Perceba, esse igual, ele não está aí por acaso, né? Ele está igualando duas fórmulas, duas expressões, vamos dizer assim. E quando isso ocorre, não precisa você passar para SI, desde que todas as unidades que você colocou desse lado, você colocar aqui também. Então eu vou colocar o 6 em centímetro. E não vai ter problema, porque a resposta a gente vai encontrar em centímetro. Essa é a justificativa. Ok? Então, 0,8 vezes 6 vai dar 4,8. 4,8. Então aqui dá 4,8. É igual a 1,4 vezes x. Esse 1,4 que está multiplicando vai passar para o outro lado como? Dividindo, né? Dividindo. Então, eu vou ter, olha, que x vai ser igual a 4,8 dividido para 1,4. 1,4 vai ficar lá embaixo do 4,8. Então, dividindo isso, eu tenho como resposta que a altura x é de aproximadamente 3,4 centímetros. Beleza? 3,4 centímetros é a resposta aí da nossa questão. Tranquilo? E para a gente finalizar, princípio de Pascal. Ó, para resumir, princípio de Pascal, gente, é o fenômeno que vai ocorrer toda vez que existir uma variação de pressão dentro de um recipiente, tá? E essa variação de pressão, segundo o princípio de Pascal, ela vai ser igual em toda a parede do recipiente, exatamente o que mostra esse experimento que você está vendo aqui, tá? Você tem uma espécie de um líquido, água, né, por exemplo, você vai pressionar essa seringa e nesse balão, esse balão está todo furado, que você vai ver esses esguiches, né, de água, eles vão se dar de forma igual, né, todos com a mesma pressão. Então, sabendo disso, existem aplicações para o princípio de Pascal, e a aplicação mais relevante é o que a gente chama de prensa hidráulica, ou prensa hidráulica, ou elevador hidráulico, qualquer sistema hidráulico. Sabe, freio de moto, freio hidráulico de moto, freio de carro, hidráulico também, óbvio. Todos utilizam esse princípio. E o princípio é o seguinte: eu tenho aqui um recipiente, certo? E ele é composto por dois êmbolos. Isso aqui são os êmbolos. Opa. Chama de êmbolo ou pistão, beleza? E esses êmbolos eu sempre vou ter um maior e um menor. Quando eu pressionar esse êmbolo com uma força F1, aqui eu vou estar subindo, né, no caso esse êmbolo maior, com uma força F2, e essa força F2 vai ser muito maior. De onde vem isso, professor? Bom, se a variação de pressão é igual, a gente vai dizer assim, olha, a variação de pressão do lado 1 é igual à variação de pressão do lado 2. Eu sei que variação de pressão é força sobre área, que é exatamente o que a gente tem aqui. Vou até deixar assim, ó. Tá?
Até deixar assim, ó. Chegando nessa relaçãozinha aqui, ok? Daqui, gente, é resolução de exercício, não tem jeito. Ó, uma prensa hidráulica tem dois êmbolos de áreas iguais, atenção, 10 cm² e 80 cm². Não precisa converter, a mesma relação que eu falei lá em cima. Calcule a força transmitida no êmbolo maior quando se aplica ao menor uma força de 120 newtons. Gente, é pura aplicação de fórmula. Eu sei que F1 sobre A1, área 1, é igual a F2 sobre a área 2. Professor, o que é essa área? Ó, você não percebeu que esse êmbolo aqui ele é menor? Então ele tem uma área menor. E esse êmbolo é maior, logo ele tem uma área maior. E a questão está falando que um tem 10 e o outro tem 80. E essa força de 120 newtons ela vai ser aplicada no êmbolo menor. Isso é importante, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? 120, a área menor é 10, é igual a F2, a área menor é 80. Então, posso logo simplificar aqui, olha. 120 dividido para 10 dá 12, 80 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, F2 vai ser igual a 12 vezes 80. Beleza? Aí 12 vezes 80 dá 960. 960 newtons é a resposta da nossa questão. Ok? Isso aqui era o que? O exemplo 3, se eu não estou enganado, né? Ó, tinha até mais espaço. Dessa vez tinha espaço e eu não aproveitei, né? Enfim. Certinho aí? Então, galerinha, finalizamos nossa aula. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.